Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Fábio. Estamos ministrando conteúdo de Sociologia e eu quero me dirigir esse vídeo à turma do segundo ano. Nós trabalhamos no último vídeo sobre introdução aos movimentos sociais e eu expliquei através da teoria de Weber e de outros teóricos da Sociologia como surgem os movimentos sociais. E agora eu quero detalhar com vocês nesse vídeo de hoje, nós detalharmos o que forma os movimentos sociais e principalmente qual é o objetivo e as consequências das ações desses movimentos sociais. Nosso vídeo vai estar pautado nesses 3 pontos hoje, tá? Falamos na semana passada que os principais teóricos, todos eles de alguma forma, de maneira inconsciente, de maneira direta ou indireta, eles trabalharam no surgimento dos movimentos sociais. O que seria praticamente o movimento social? Seria basicamente, pessoal, movimentos de contestação ao sistema. Não importa qual sistema, se é uma monarquia, se é uma democracia, se é um sistema ditatorial, mas os movimentos sociais, normalmente, eles surgem como movimento de minorias, onde essas minorias estão reivindicando coisas que, não entender delas, naquele momento, o Estado, o sistema, não está proporcionando. Fechado? Logo, os movimentos sociais, normalmente, são movimentos de contestação ao sistema, ao Estado prevalente, aonde eles entendem que seus interesses daquele grupo, ou eles representam um grupo muito maior do que aquele que eles estão se manifestando, mas de qualquer forma aquele grupo acaba se tornando um grupo de representação dos movimentos sociais. Por exemplo, se você tem uma passeata onde tem 1.000 sem terras, não significa que o Brasil tem apenas 1.000 famílias que não têm terra. Significa que no Brasil existem milhares e milhares de famílias que não têm terras, que moram de aluguel, que não têm onde morar, que moram de favor, enfim. Só que aquelas 1.000 pessoas que estão ali fazendo aquele protesto, eles estão representando um movimento social daquela causa, com aquele ideal, com aquele viés. Logo, os movimentos sociais são movimentos normalmente de reivindicação ao sistema ou ao Estado vigente. Eles entendem que aquela minoria, que aquele grupo ali, eles estão não estão sendo representados como deveriam, não estão tendo os direitos que deveriam ter. Logo, esse movimento é um movimento de contestação para reivindicar os seus direitos. Isso não é novo, isso acontece desde a antiguidade, nas grandes sociedades e também nas pequenas sociedades, os movimentos de contestação. O que acontece é que até então tudo era resumido ou era simplesmente generalizado como revolta. A revolta dos judeus, a revolta de um grupo de romanos, a revolta na Grécia. Então tudo era revolta, né? Na Antiguidade, na Idade Média. Isso por uma dominação do medo, seja no clérigo, seja do ponto de vista da nobreza. Na Idade Média você se viu pouco, mas a partir da Idade Moderna, com a ascensão do iluminismo, com as mudanças religiosas, com a expansão comercial, com os investimentos na área acadêmica, isso se tornou muito comum, de maneira que a partir do século XIX, com também as divisões das ciências, né, principalmente das ciências humanas, você tem o surgimento aí de uma série de grupos, partidos, representações, ideologias sendo fatiadas, e aí você tem como grande carro-chefe, eu expliquei isso no vídeo passado, expliquei que houve contribuição de Max Weber com relação às relações sociais, mas que o ponto central dos movimentos sociais, pelo menos a maior parte deles, está ligado à ideia das relações entre burguesia e operariado, trabalhado por Karl Marx, a luta de classe, trabalhado por Karl Marx, a mais-valia, os direitos, a produção capitalista, o sistema. Portanto, o discurso marxista, o materialismo histórico, ele é um grande viés ideológico no qual, não estou dizendo que todos, mas muitos movimentos ideológicos seguem esse padrão. Mas é claro que não existe movimento ideológico somente de uma ala esquerda comunista, social, mas sim também existe movimentos conservadores, ultraconservadores, movimentos liberais, movimentos de ordem capitalista. Portanto, eu quero dizer para vocês que existe todo tipo de ideologias e modelos de movimentos sociais. Só que é muito comum, por exemplo, no Brasil hoje, você associar, é comum, não estou dizendo que é correto e que só tem dessa forma, mas no Brasil é muito comum você associar os movimentos sociais às causas
de partidos de esquerda, de partidos ditos como partidos onde confessam um viés progressista, um viés de esquerda, um viés comunista social, ou social, né? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Como surge o movimento social? Surge de um grupo que se une para lutar por mudanças, direitos, geralmente grupos na posição de dominados. Logo, os movimentos sociais vão se auto-intitular de minoria. Eu cheguei a falar no vídeo passado que o conceito de minoria necessariamente não é quantidade, né? Temos ali uma minoria de 10 mil pessoas. Por 10 mil pessoas não é conceito de quantidade, mas minoria significa que não há representatividade àquele grupo. Não importa a quantidade, mas sim a representatividade diante da sociedade daquele grupo. Um outro ponto aqui, ó, nós temos quais são os objetivos dos grupos sociais ou dos movimentos sociais. Os objetivos dos movimentos sociais, dos grupos sociais, seja ele qual for, seja de que ideologia for, direita, esquerda, seja uma nova ideologia, seja até uma anarquia, por exemplo, que é a propagação do caos e da desordem social, não importa. Ainda que fosse, esses grupos estão normalmente alicerçados nesses pontos aqui, ó. Primeiro, mudanças. Logo, aquele grupo ali está reivindicando, ele quer mudança, ele quer adequação do sistema, ele quer a mudança do Estado, ele quer que novas leis sejam proporcionadas, ele quer garantir os seus direitos, né? Enfim, não importa qual. O objetivo dos movimentos sociais é a mudança, transições, dá mais direito à representatividade daqueles grupos, e quando isso não ocorre, é interessante que o processo do confronto físico, do avanço, do quebra-quebra, da violência e até da morte, né, de pessoas que representam esses grupos, acontece ou antes, esse grupo ele pode começar de maneira radical, avassaladora, quebrando tudo, protestando por tudo, violência, morte, e depois esse grupo vir se acalmando e sentar para a mesa de negociação. Esse grupo pode ser um grupo de altos protestos, que não, em momento algum, causa violência ou caos, mas à medida que o tempo passa e seus direitos não são reivindicados, eles começam a gerar, proporcionar talvez alguma coisa em relação à violência, e outros grupos que nunca precisaram utilizar o recurso da violência, mas sempre que se mantiveram com uma proposta e sempre se mantiveram na onda de protesto e nos movimentos de mudança. É interessante aqui no Brasil, vou te dar um dado histórico muito interessante. O PT, enquanto não assumiu o governo, desde a época do Fernando Collor até o final do governo Fernando Henrique, o PT teve 52 entradas, pedido de impeachment ao Supremo, pedindo a cassação, pedindo o impeachment de vários presidentes, né, durante a história do Brasil. É interessante que só houveram 4 pedidos de impeachment, 4 ou 5 pedidos de impeachment durante o governo Dilma, e um deles foi acatado. Portanto, olha que interessante, um grupo, no caso o PT, passou anos e anos trabalhando na plataforma e o discurso em cima do impeachment, do impedir, do ir lá, de falar, de acontecer, vamos tirar você do poder, e não tirou ninguém do poder, né? Até que chegou o seu tempo, houve a sua governabilidade, alguns concordam, outros discordam, mas eu não estou aqui para abordar se está certo ou se está errado, só estou te falando que durante o momento em que eles eram oposição, durante décadas de oposição, não conseguiram a derrubada do poder. Quando eles se mantêm no poder, no final, por exemplo, no governo Dilma, há um impeachment da Dilma. Portanto, você tem aí um grupo de movimento que tinha um discurso pesado, mas que não houve a prática, podemos dizer assim, a prática, e outro grupo que se levantou rapidamente. Esse grupo conseguiu fazer essa derrubada. E aí eu não estou falando para vocês quem está certo e quem está errado, como é que funciona. Estou falando só sobre as movimentações sociais, como funcionam, né? Uma outra questão também, pessoal, é o seguinte. Vou dar um exemplo aqui eu botei nesse mapa mental, o exemplo do MST. O MST é o Movimento Sem Terra, dos Trabalhadores Sem Terra. O MST surgiu, por exemplo, em 1984, né?
esse movimento, ele tinha um movimento que queria reforma agrária. Ele queria que o governo pudesse pegar terras que até então não eram de ninguém, não era propriedade privada, mas que era da União, que não estava sendo utilizadas, estavam abandonadas, que pudesse haver uma divisão de terras e que pudesse haver uma distribuição de terra ao longo do Brasil, do norte ao nordeste, do sul ao sudeste, aonde houvesse terras paradas, que houvesse incentivo a cooperativas, que houvesse incentivos à propriedade dos grupos familiares e que houvesse ocupação dessa terra e produção dessa terra. A grande tecla do movimento sem terra é o movimento não só da reforma agrária, mas da produção. E aí o movimento sem terra, enquanto estava reivindicando isso ao governo federal, pouco efeito ou nenhum efeito tem. Quando esse movimento, eles mudam a tática deles, e ao invés de invadir não só terras do movimento da União, mas começaram a invadir terras privadas ou de fazendeiros, ainda que alguma dessas terras não estivesse sendo utilizada de maneira completa, mas quando o movimento sem terra começou a interagir socialmente, nas suas reivindicações, nas suas plataformas, com a parte privada, isso começou a apertar a mídia, começou a chamar a atenção da mídia, e aí houve toda uma ascensão. A década de 90, por exemplo, é marcada com o discurso da reforma agrária. É claro que isso não surgiu na década de 90, o grupo surge aqui em 84. Mas eu estou falando que a ascensão, a ascensão midiática, por exemplo, do Movimento Sem Terra, o Zé Rainha, que é o seu líder, e de todas as plataformas que esse movimento trabalha até hoje, tem esse discurso até hoje, foi assim, a década de 90 foi, podemos dizer assim, o grande auge, né, o auge, né, desse movimento aí. Só como exemplo, tá? Um exemplo, aí tem o Movimento de Trabalhadores Sem Terra, o MTST, luta por mudança de teto, surgimento do fim da década de 90, não tem vínculo com partidos. Vamos lá, esse movimento de sem teto já é um movimento também que trabalha no setor de urbano, ou seja, existem vários prédios da prefeitura, do estado, da União, ou mesmo de ordem privada que estão desocupados, e aí aquelas ocupações irregulares, onde as pessoas invadem prédios e começam a morar naqueles prédios ali, e com o tempo aquelas pessoas querem fazer pedido junto à justiça de uma ocupação legal daquele prédio. Então existe um movimento de sem terra, que é um movimento agrário, um movimento camponês, e existe um movimento de sem tetos, só para você ter ideia, que é um movimento urbano, um movimento bem das grandes metrópoles, exemplo Rio de Janeiro e São Paulo. E por último, e não menos importante, aqui dá outros tipos de movimento, por exemplo, o movimento negro, o movimento do feminismo, o movimento indígena, enfim, existem vários grupos e outros aqui que não vêm à mente, mas que são grupos que reivindicam o direito das suas minorias e que têm assim, uma dinâmica muito semelhante, no qual eles se lançam como manifestações, lançam como protestos. As redes sociais agora se tornam um grande campo de batalha, né, das representações dos movimentos sociais, discussões, debates. Portanto, você se lança numa plataforma de um discurso de não privilégio, um discurso de desamparo do Estado, um discurso de não apoio, você luta por direito, você fomenta leis, você fecha com partidos políticos ou com determinados políticos para alcançar leis municipais, leis estaduais e leis federais, para que esses grupos se lancem e, à medida que o tempo passe, eles consigam um espaço na sociedade, um espaço na mídia, um espaço na estrutura social. Portanto, os movimentos sociais, eles têm essa dinâmica aí. Legal, pessoal? Eu vou encerrar esse ponto. Acredito que já foi assim, houve um esclarecimento para vocês, tanto aí do primeiro ano, desculpa, para vocês do segundo ano, desculpa. Então, para vocês do segundo ano, houve um movimento com clareza, né, sobre o que são os movimentos sociais, não importa qual, mas o que nós estamos falando aqui, segundo ano, é as estruturas dos movimentos sociais, como eles funcionam, quais são as suas reivindicações e quais são os seus modelos estruturais. Então, basicamente, essa é a estrutura, tá bom? Pessoal do segundo ano, forte abraço, estou morrendo de saudade e vamos estar muito em breve juntos, presencialmente aí, trocando ideia. Forte abraço, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de sociologia e nos vemos aí no próximo vídeo de filosofia também. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês. Segundo ano, estudem.